Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. Vamos estudar a lição? Lição número 2. Hoje é domingo, 5 de julho. O título da nossa lição de hoje é O Evangelho da Cruz. Paulo afirma que a mensagem da cruz é o poder de Deus para nós. Não surpreende que Jesus Cristo e este crucificado estivesse no centro de sua pregação. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, do verso 18 ao 31, Paulo contrasta a loucura humana com a sabedoria de Deus. A cruz tem o poder de revelar o pior do ser humano e o melhor de Deus. Essa seção é introduzida pela afirmação do verso 17 para que o poder da cruz de Cristo não seja anulado. A mensagem da cruz deve ocupar o centro da nossa pregação. Pergunta número 1. Leia 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 17 ao verso 31. Após a leitura, responda a seguinte pergunta: qual verdade essencial Paulo apresentou aqui? Então, se você ainda não pegou, pegue a sua Bíblia, abra na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e vamos ler do verso 17 ao verso 31. Sempre lembrando que, se for necessário, pause o vídeo, realize a leitura e, na sequência, responda à pergunta. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 17, a partir do verso 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se o Senhor. Amém? Então a pergunta é, com base na leitura que acabamos de realizar, qual verdade essencial Paulo apresentou aqui?
Eu vou trazer a resposta sugestiva, mas o interessante é que você procure responder com as suas próprias palavras com base no texto lido. Resposta sugestiva: Deus salva por meio da mensagem da cruz, que contradiz a sabedoria humana e exalta apenas a Cristo. Paulo declarou que não foi enviado para batizar e sim para anunciar o evangelho da cruz. Para esclarecer essa afirmação, considere 2 pontos. Primeiro, o verbo grego traduzido por enviar é apostelio, que deriva da mesma raiz da palavra apóstolo. Assim, a principal tarefa apostólica de Paulo era a proclamação do evangelho. Segundo, nas suas palavras sobre o batismo, não significavam que o batismo não fosse importante, ou que fosse menos importante do que a pregação. Ele, ao contrário, estava repreendendo aqueles que davam demasiada importância a quem realizava o batismo, em vez de exaltar aquele em cujo nome foram batizados, Jesus Cristo. Ao falar em palavras de sabedoria humana em 1 Coríntios 1,17, Paulo não está desaprovando discursos eloquentes. A ideia é que a sabedoria humana não deve obscurecer a mensagem da cruz. A expressão remete à retórica greco-romana. Em Atenas, Paulo recorreu à lógica, à ciência e à filosofia, mas colheu pouco fruto. Por isso, decidiu seguir outro plano de trabalho em Corinto. Em seus esforços para atrair a atenção dos despreocupados e indiferentes, decidiu evitar discussões e argumentos elaborados e se propôs a nada saber entre os coríntios, senão a Jesus Cristo e este crucificado. De que maneira discursos elaborados podem obscurecer a mensagem da cruz? Porque a proclamação de Jesus Cristo e este crucificado produziu mais frutos em Corinto do que lógica, ciência e filosofia em Atenas. Ainda assim, há momentos em que lógica, filosofia e ciência podem ser úteis. A proclamação do Evangelho? Será? Reflita e responda às perguntas. Amanhã estudaremos loucura para os que se perdem. Eu fico por aqui, se Deus permitir, nos encontramos amanhã. Até lá, um forte abraço, paz e graça.